A Bíblia. Um livro reverenciado por bilhões. Uma fonte de conforto, orientação e inspiração por milênios. Mas e se olhássemos para ela por uma lente diferente? E se ousássemos perguntar: a Bíblia é uma coleção de contos de fadas? As histórias em suas páginas são repletas de elementos fantásticos. Adão e Eva, criados pelas próprias mãos de Deus. Noé, construindo uma arca para sobreviver a um dilúvio que mudou o mundo. Moisés, abrindo o Mar Vermelho com um cajado. Essas narrativas, ricas em simbolismo e maravilhas, compartilham semelhanças impressionantes com os contos de fadas que contamos para nossas crianças. Será que essas histórias antigas poderiam ser mais do que apenas alegorias morais? Seriam vislumbres de eventos históricos reais, ou mitos elaborados passados de geração em geração? A linha entre fato e ficção se confunde quando mergulhamos no coração da Bíblia. Vamos embarcar em uma jornada de exploração, examinando a Bíblia pelas lentes da ciência, da história e da análise literária. Juntos, vamos nos aprofundar na fascinante interseção entre fé, razão e o poder duradouro das histórias. Para entender a possível conexão entre a Bíblia e os contos de fadas, precisamos primeiro definir o que constitui um conto de fadas. Essas narrativas atemporais, muitas vezes transmitidas oralmente através de gerações, geralmente possuem certos elementos-chave. Pense na Cinderela, com sua madrasta malvada e transformação mágica, ou Branca de Neve, fugindo para a floresta para escapar da ira de sua madrasta ciumenta. Essas histórias, embora diferentes em detalhes, compartilham fios comuns, seres fantásticos, intervenções mágicas e, frequentemente, uma batalha entre o bem e o mal. Contos de fadas frequentemente apresentam eventos improváveis, desafiando as leis da natureza. Animais falam, objetos ganham vida, o bem triunfa sobre o mal, muitas vezes com a ajuda de forças sobrenaturais. Essas histórias, embora fantásticas, geralmente ensinam lições morais valiosas, explorando temas de coragem, gentileza e perseverança. Mas esses elementos são exclusivos do reino dos contos de fadas? Ao mergulharmos nas páginas da Bíblia, encontraremos paralelos surpreendentes, confundindo as linhas entre mito, folclore e relatos históricos. A Bíblia, como uma coleção de contos de fadas, está repleta de ocorrências extraordinárias e intervenções sobrenaturais. Profetas realizam milagres. Anjos aparecem para entregar mensagens divinas. Indivíduos exibem força sobre-humana, guiados por um poder além da compreensão humana. Considere a história de Sansão, cuja força incrível, derivada de seu cabelo sem cortes, permitiu que ele matasse 1000 filisteus com a queixada de um jumento. Ou a história de Jonas, engolido inteiro por um peixe gigante, apenas para ser vomitado ileso 3 dias depois. Essas narrativas, repletas de elementos fantásticos, espelham os eventos improváveis encontrados nos contos de fadas clássicos. No entanto, há uma diferença crucial. Enquanto os contos de fadas costumam existir em um reino desprovido de tempo e lugar específicos, as narrativas bíblicas são apresentadas dentro de uma estrutura histórica. A Bíblia afirma narrar a história de um povo, sua aliança com Deus e sua jornada através do tempo. Essa mistura do histórico e do milagroso é central para a narrativa bíblica. Mas essa estrutura histórica eleva a Bíblia além do reino dos contos de fadas? Ou simplesmente fornece um contexto diferente para narrativas extraordinárias? Seção 4. Onde o mito encontra a história, arqueologia e a Bíblia. A historicidade da Bíblia tem sido um tema de debate há séculos. Céticos costumam apontar para a falta de evidências arqueológicas concretas para certos eventos bíblicos, descartando-os como meros mitos. No entanto,
Descobertas arqueológicas recentes lançaram luz sobre o contexto histórico de algumas narrativas bíblicas. A cidade de Jericó, por exemplo, descrita no livro de Josué como tendo caído nas mãos dos israelitas depois que suas muralhas desabaram milagrosamente, já foi considerada uma cidade mítica. No entanto, escavações arqueológicas no século XX descobriram os restos da antiga Jericó, revelando evidências de uma cidade murada que de fato havia sofrido uma destruição catastrófica. Da mesma forma, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, uma coleção de textos judaicos antigos que datam do período do Segundo Templo, forneceu informações valiosas sobre o contexto histórico e cultural da Bíblia. Esses pergaminhos, contendo fragmentos de todos os livros da Bíblia hebraica, exceto Ester, oferecem um vislumbre das crenças e práticas religiosas da época. Embora a arqueologia não possa provar ou refutar definitivamente os eventos milagrosos descritos na Bíblia, ela demonstra que essas narrativas estavam enraizadas em contextos históricos e locais geográficos reais. Seção 5. O legado duradouro. O impacto da Bíblia na humanidade. Independentemente das crenças pessoais sobre suas origens ou sua precisão literal, o profundo impacto da Bíblia na civilização humana é inegável. Suas histórias moldaram a arte, a literatura, a música e o direito por milênios. Seus ensinamentos inspiraram movimentos sociais, desencadearam revoluções e forneceram consolo e orientação a incontáveis indivíduos. Os 10 Mandamentos, um pilar da ética judaico-cristã, influenciaram sistemas jurídicos e códigos morais em todo o mundo. Os conceitos de justiça, misericórdia e amar o próximo, centrais nos ensinamentos da Bíblia, ressoaram em diferentes culturas e períodos de tempo. Dos afrescos de tirar o fôlego de Michelangelo na Capela Sistina, aos apelos apaixonados de Martin Luther King Jr. por justiça social, a influência da Bíblia pode ser vista ao longo da história. Suas histórias forneceram uma bússola moral, uma fonte de inspiração e uma estrutura para entender a condição humana. O impacto da Bíblia se estende muito além do reino da religião. Suas narrativas se tornaram entrelaçadas no tecido de nossa consciência coletiva, moldando nossos valores, nossa visão de mundo e nossa compreensão de nós mesmos. Seção 6. Uma tapeçaria de verdade e simbolismo. A questão de saber se a Bíblia é uma coleção de contos de fadas, talvez seja a pergunta errada a se fazer. A Bíblia é um texto complexo e multifacetado, que desafia categorizações fáceis. É uma tapeçaria tecida com fios de história, poesia, lei, profecia e alegoria. Abordar a Bíblia apenas como um documento histórico é perder a riqueza de seu simbolismo e a profundidade de seus ensinamentos espirituais. Descartá-la como meros contos de fadas é ignorar sua profunda influência na história e na cultura humana. A Bíblia, como toda grande literatura, convida à interpretação. Suas histórias, sejam interpretadas literal ou metaforicamente, oferecem insights profundos sobre a experiência humana. Ela lida com questões atemporais de fé, dúvida, bem e mal, amor e perda. Talvez o verdadeiro poder da Bíblia não esteja em sua precisão literal, mas em sua capacidade de inspirar, desafiar e se conectar com leitores em diferentes culturas e gerações. Seção 7. Uma pergunta para as eras. Ao concluirmos nossa exploração da Bíblia, ficamos com mais perguntas do que respostas. A Bíblia é uma coleção de contos de fadas? Ou é um texto sagrado contendo a palavra divina de Deus? A resposta, em última análise, está dentro de cada indivíduo. É uma questão de fé, interpretação e reflexão pessoal. A Bíblia,
como um prisma, refrata a luz em inúmeras direções, oferecendo diferentes interpretações e insights para cada indivíduo que a encontra. Talvez a pergunta mais importante não seja se a Bíblia é literalmente verdadeira, mas como suas histórias ressoam dentro de nós. Elas nos inspiram a viver vidas mais significativas? Elas nos desafiam a confrontar a injustiça e lutar pelo que é certo? Elas oferecem consolo e orientação em tempos de incerteza? Essas perguntas, muito mais do que qualquer resposta definitiva, estão no cerne do poder duradouro da Bíblia.